Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque, começando aqui nessa sexta-feira, sextou alvinegro, dia 10 de maio, né? Torcida do Botafogo tranquilaça, estamos bem nas três frentes, né? Estamos ali no topo do Brasileirão, terceiro lugar no momento, mas enfim, temos tudo aí para seguirmos ali no G4, né? Ou a própria liderança do Brasileirão. Saímos bem, largamos bem na Copa do Brasil, vencendo o Vitória, e na Liberta estamos no G2, né, com a mesma pontuação, os mesmos 6 pontos do Júnior Barranquilla. Aliás, muita gente ficou perguntando, né, Carlos, o que o Botafogo precisa para, de repente, já na próxima rodada, garantir classificação nas oitavas de final da Libertadores? Então, anotem aí. Primeiro, terça-feira, né, o jogo lá da LDU em Quito, né, recebendo o Júnior Barranquilla. A gente torceria por um empate ou uma vitória do Júnior Barranquilla, ou seja, secar a LDU, nosso último adversário, né, a atual campeã da Sul-Americana. Então temos que torcer para a LDU não vencer o jogo em casa, beleza? Primeira coisa. E a segunda coisa, na quinta-feira, agora já super confirmado o novo horário do jogo, né? 7 da noite, bem melhor, né? Horário do Brasil, né? 5 da tarde lá de Lima, o Botafogo vencer o Universitário. Vai ser fácil vencer o Universitário? Não vai ser fácil. A gente lembra até que quando o Botafogo venceu aqui no Newton Santos por 3-1, o Universitário vinha de uma sequência de praticamente 30 jogos, né? Eram 28 jogos, na verdade, de invencibilidade, né? 26 oficiais e 2 amistosos, e o Botafogo quebrou ali essa longa invencibilidade do time peruano. Então, assim, é um time bem armadinho, um time chato, ainda mais nos seus domínios, né? Mas o Botafogo vai encarar, claro, essa partida aí com toda a atenção que merece, e quem sabe, né, a gente pode conseguir a classificação antecipada, né, tal qual outros brasileiros já estão conseguindo aí. O Galo, o próprio São Paulo já estão conseguindo, né, grupos mais fáceis, eu diria, né, mas enfim, de qualquer maneira, o Botafogo pode sim se classificar já na quinta-feira para a próxima fase da Libertadores. Se a classificação não vier nessa rodada, claro, a gente ainda vai ter o último jogo lá em Barranquilla, né, mas se puder vir agora, vai dar uma tranquilidade absurda pro Fogão, né? Então, é isso aí, torcer por pelo menos um empate, né? Um grupo que tá cheio de empates, né? Com todo mundo empatando nesse grupo. Tanto é que só o Botafogo tem 2 vitórias, né? Os 6 pontos do Botafogo, justamente a vitória contra o Universitário e a vitória contra a LDU no Newton Santos, né? As outras equipes, o Júnior Barranquilla só ganhou da gente, né? Naquela estreia ali fatídica, e depois empatou mais 3 vezes, por isso tem 6 pontos também. Beleza, pessoal? Bom, o dia de ontem, né, foi de, claro, festejos, de alívio, né, pela vitória, e também a parte toda do marketing do Botafogo, né, como o pessoal brinca, né, o estagiário das redes sociais brincou a beça com o Júnior Santos, mais uma vez o grande destaque, artilheiro da Libertadores 2024, até o momento com 9 gols, né, ele tem tudo aí para ultrapassar a marca aí dos 10 gols, fazer muito mais, né? E aí teve brincadeira com Dragon Ball Z, né? Eu confesso que não é da minha época isso, né? Galera mais nova vai saber explicar melhor o que é o Tchala, Red Tchala, sei lá, parece até que eu tô falando daqueles clubes lá da Arábia Saudita, mas a abertura do Dragon Ball Z foi refeita ali com o Júnior Santos como personagem principal, né, do desenho aí, que acho que já é anos 2000, né, animação japonesa, teve de tudo, gente, teve também brincando com um carro ali, que era o Juninho, pessoal, não consigo nem acompanhar tanta coisa, o carro talvez seja uma referência também, apesar do Botafogo já tinha postado isso, ao novo apelido, o Júnior Santos, o jogador que mais tem apelidos do futebol brasileiro, né? É o Raio, o Jacaré, e agora o Luiz Roberto lançou na narração do gol dele o bólido alvinegro, né? Enfim, então foi um dia aí de muitos festejos, culminou às 8 da noite com o já tradicional Bastidores da Botafogo TV, tá? É um Bastidores um pouco mais curto, ali tem uns 13 minutos, por conta, tá, da limitação que a Libertadores não libera as imagens, ser filmado, né? A Botafogo TV não pode filmar o campo, então
ela só mostra ali o lance dos gols do Botafogo, através da câmera oficial da Conmebol, mas tem muita imagem de bastidores, de vestiário, muita imagem da arquibancada, da emoção dos torcedores, né, na arquibancada. Então vale a pena, se você não viu ainda os bastidores dessa vitória aí sensacional do Fogão, 2-1, assista, prestigia a Botafogo TV, é sempre muito importante, né? E realmente são imagens que emocionam, né? E aí tem o vestiário ali, Marlon Freitas, a gente já sabe, uma figura ali marcante, né? Motivando os jogadores, falando. Tem o Alexander Barbosa, né? Que nem jogou, mas também no vestiário, em espanhol mesmo, ali mandando e motivando todo mundo, né? E no final do jogo tem até a brincadeira ali com o jovem estreante, o Fabiano, né? Que fez parte ali do grupo desse jogo, né? Falando ali ainda meio tímido, né? Até o Gregory brincando com ele, dessa timidez ali do Fabiano, já sentindo, muito importante isso, né? Para o garoto novo, já sentir o que é o clima de um jogo de Libertadores, né? Então foi importante ele aí estar relacionado, né? Então o grupo ali festejando, não podia ser diferente, né? O Júnior Santos ganhou de uma torcedora, né? Uma pelúcia de um jacaré, né? Ele até ficou naquela assim, quer que eu devolva, tal? Não, para você, é presente. E aí essa pelúcia também viralizou, foi outra coisa que ontem rolou muito, né? E nos bastidores também tem imagem do Júnior Santos brincando com o presente que ele ganhou da torcedora alvinegra, né? Do jacaré, outro apelido, né? Dos vários apelidos do Júnior Santos. Fazer aqui dar o crédito, né? Nesse desenho Dragon Ball Z, o protagonista é o Goku. Meu filho certamente sabe disso. Então eu tô aqui, não posso errar. Gente, vamos falar mais de Júnior Santos? Já vou falar logo do tema da Thumb, será que eu falo? Vou falar logo. O Júnior Santos, ainda em campo, né, deu uma entrevista também sobre a possibilidade de ser convocado para a seleção brasileira, né? E falou que naturalmente, né, ele tem esse sonho, né, de ser convocado, mas que respeita muito, né, as decisões do Dorival, não pode ser diferente e tal, mas é legal porque o nome do Júnior Santos invariavelmente começa a ser lembrado, né? E inclusive dá para fazer um pequeno comparativo com o ano passado, quando o Tiquinho passou em determinado momento a ser uma unanimidade, né? Só que ele acabou não sendo convocado pelo Fernando Diniz, que era o técnico da época, né? E aí teve também a questão da lesão, enfim, né? Não dá para botar também tudo na conta do Diniz, mas o Tiquinho, em certo momento, era o melhor jogador do Brasil. Hoje, dá para dizer que o Júnior Santos é o melhor atacante do futebol brasileiro? Eu acho que dá, né? Eu acho que dá para a gente cravar, mas isso não quer dizer que ele estará na lista do Dorival, que aliás sai hoje ao meio-dia, se você está assistindo esse vídeo antes do meio-dia, né? A gente não sabe ainda qual vai ser a lista do Dorival Júnior para a Copa América, né? Mas naturalmente o nome do Júnior Santos aparece como possibilidade, tá? Uma possibilidade, não é um nome assim que dê para, olha, tá quase certo, não, mas é uma possibilidade. Aí eu pergunto a vocês se seria uma boa, né, para o Botafogo ter o Júnior Santos nesse momento integrando a seleção que vai jogar lá nos Estados Unidos. Vai ter, acho que 2 amistosos antes, né? Deixa eu ver aqui certinho para passar para vocês certinho a informação. Ou se é melhor o Júnior Santos continuar por aqui, né? Durante esse período aí de Copa América. A gente não sabe nem se vai ter jogo. A princípio parece que sim, né? Os jogos continuarão, até por conta mesmo dessa situação aí do calendário brasileiro já está ficando apertado, né? Os jogos das equipes gaúchas já foram suspensos até o final desse mês, dia 27, na verdade, né? E há uma pressão de que o campeonato seja paralisado por pelo menos umas 2 semanas, né? O próprio ministro dos esportes, tá? Disse que vai enviar uma carta, enfim, uma mensagem hoje, sexta-feira, para a CBF, com esse intuito, né? Sugerindo à CBF que o campeonato seja paralisado por 15 dias, pelo menos, né? Até que dê tempo aí da água baixar lá no Sul, né? Os clubes do Sul não serem tão prejudicados, né? Já estão prejudicados, né? Isso aí já é inegável, né? Aliás, eu não sei se eu comentei aqui ontem, né?
muito legal a atitude aí de vários clubes, de várias torcidas do Brasil. Acho que dá para a gente dizer que o Brasil todo está ajudando muito, né? O Botafogo não só recolheu donativos no jogo de quarta-feira, como também fez postagens, entrou em campo com a bandeira do Rio Grande do Sul, a torcida botou uma faixa também em apoio ao Rio Grande do Sul, e é isso aí, gente. Eu acho que o mundo atual, infelizmente, né, saindo um pouco aqui do nosso assunto habitual, o mundo atual, tudo parece que vira uma guerra, tudo vira uma polaridade de lados, de quem que está ajudando mais, quem que está ajudando menos, e eu acho que a gente tem que esquecer um pouco isso aí tudo e realmente pensar no básico, que é, se você puder, com o mínimo que seja, ajudar, né, as vítimas aí das enchentes terríveis lá do Rio Grande do Sul, né? Isso é o mais importante. Muita gente fazendo também, influenciadores, eu vi o TF também conseguindo juntar uma boa quantia de dinheiro através do Superchat, um movimento criado lá pela jornalista Jéssica Maldonado, lá para Canoas, no Rio Grande do Sul. Então, assim, todo mundo colaborando, essa corrente do bem é a mais importante. Se você vota em determinado candidato ou vota em outro, isso aí, para mim, pouco importa. O importante realmente é a gente dar as mãos, né, para os nossos gaúchos, queridos irmãos gaúchos. Beleza? Galera, então voltando aqui à seleção brasileira, é o seguinte: o planejamento da comissão técnica, notícia do GE, tá? É o que os convocados que atuam no exterior, não seria o caso do Júnior Santos, se apresentem no dia 30, enquanto que os atletas que defendem times brasileiros, aí sim, sejam aguardados a partir do dia 3 de junho, tá? Entre os atletas de fora, a exceção ficará por conta dos convocados do Real Madrid, tá? Que vão disputar a final da Liga dos Campeões, no dia 1º de junho em Londres, né? Vini Júnior e Rodrigo foram chamados na primeira convocação do técnico, enquanto o Éder Militão estava lesionado, tá? A preparação da seleção brasileira para a Copa América será realizada na cidade mais brasileira, ou a segunda mais brasileira dos Estados Unidos, Orlando, né? Orlando e Miami ficam ali lá na Flórida, então certamente grande apoio da torcida brasileira, né? A estreia dos comandados do Dorival será contra a Costa Rica, pura vida, né? Costa Rica, no dia 24 de junho, no SoFi Stadium, em Inglewood, próximo a Los Angeles, LA, Califórnia. Isso aí, estreia da seleção brasileira, aí já no outro extremo dos Estados Unidos, na costa oeste, né? Los Angeles. Tem muito brasileiro também, mas tem menos do que na Flórida, né? Depois a seleção ainda enfrenta as seleções do Paraguai e Colômbia, né, ainda pela fase de grupos. Então eu quero fazer duas perguntas para vocês. Primeiro, se o Júnior Santos merece estar nessa lista de convocados do Dorival? 3 perguntas. Se é uma boa para o Botafogo ter um jogador, né, valorizado e vestindo a amarelinha. O Botafogo tem essa história, né, tão bonita com a seleção brasileira com o Botafogo, né? Ali duas coisas que sempre andaram juntas, né? E a terceira pergunta, que é a da Thumb, já falando agora do Arthur Jorge, né? Se tá na hora dele poupar o Júnior Santos, né? A gente viu aí recentemente que o Arthur Jorge até tentou poupar o Júnior Santos, mas o Botafogo não rendeu, né? Sem os seus principais titulares e sem o seu principal jogador do ano, né, o Jacaré. Mas eu acho, minha opinião, que está na hora, né? O jogo, por exemplo, contra o Fortaleza, o Botafogo vai iniciar agora uma série de jogos fora de casa, né? Com exceção feita ao jogo, o clássico com o Fluminense, o Botafogo vai fazer agora uma sequência fora de casa, né? Dos 7 jogos que a gente fez em casa, o Botafogo venceu 6. Só perdeu o jogo do Bahia, ou seja, aproveitamento de 85%. O Botafogo foi fantástico, né? Poderia ter chegado aos 100? Poderia, mas a gente tem que realmente ainda levantar as mãos aos céus que a gente fez essa ótima campanha no tapetinho, né? E também contando com o jogo do Maracanã. Então agora uma sequência dura fora de casa que se inicia no Castelão. Uma informação importante que eu já tinha imaginado que aconteceria e confirmei essa informação, que
que o Botafogo não voltará ao Rio de Janeiro após o jogo, domingo, 4 da tarde, lá em Fortaleza. Tá? O Botafogo seguirá na capital cearense, né? E depois viaja até Lima, no Peru, faz um voo direto, até porque geograficamente faz sentido, né? Rio de Janeiro está aqui embaixo, Fortaleza está aqui, Lima está mais ou menos aqui. Então né, muito mais próximo, seria muito mais cansativo retornar ao Rio de Janeiro, um voo aí de 3 horas de duração de Fortaleza até o Rio, para depois subir de novo, né? Então o Botafogo, obviamente, todos esses voos fretados, né, pelo Botafogo, um esforço, mais uma vez, né, para que os jogadores tenham aí a melhor logística possível para esse jogo importantíssimo da quinta-feira. Então o Botafogo vai para jogar no Castelão domingo, acredito que fique ainda na segunda, terça-feira, na capital cearense, e depois viaja para Lima, no Peru, enfrentar o Universitário. Galera, deixa eu passar aqui para vocês mais uma informação sobre... Vou falar de a questão das datas, tá? Primeiro eu vou dar um salto até outubro, tá? Bruno Mars, né? Para quem gosta de música, é um dos grandes nomes da música do cenário atual, né? A gente sabe, o Botafogo anunciou, né, que ele vai estar no Newton Santos, só que antes estava se falando em 4 e 5 de outubro, e aí o prefeito Eduardo Paes falou, olha, nessa data não vai dar para rolar, porque dia 6, domingo, temos eleições, então não dá para a gente fazer um grande evento, né, que movimenta policiamento, movimenta transporte, movimenta uma massa enorme de público, né, às vésperas de eleições no Rio de Janeiro, né, ou em qualquer lugar do Brasil que fosse, né, não dá para ter. Então ele já meio que vetou, e as vendas começaram essa semana, né, e também esgotou, assim, o primeiro lote esgotou rápido, acho que o segundo também deve ter esgotado rápido, né. Então, assim, é um cantor, para quem não acompanha tanto, que é um sucesso absoluto, mundial, né? No Brasil não é diferente. Então, assim, as vendas já aconteceram, só que a data vai mudar, né? Houve um acordo ali, claro, entre a produção do show, né? Os empresários do Bruno Mars, o Botafogo e a prefeitura, tá? Então, justamente, para conciliar essa situação toda, se fosse 4 ou 5 de outubro... não afetaria o Botafogo, porque o Botafogo tem um jogo marcado, né, contra o Criciúma, em Criciúma, tá, para essa data. É aquela data que ainda não está assim, certa, né, pela CBF, mas seria em torno disso. O problema é que também esse ano, com toda essa questão que eu falei agora há pouco do Rio Grande do Sul, a gente não sabe até onde as datas vão ser respeitadas, né? Então fica difícil qualquer tipo de planejamento. Mas o fato é que já se decidiu que não vai ser mais no início de outubro o show do Bruno Mars, né? Acho que seriam 2 shows, se não me engano. Vão ser agora 3 shows, tá? Deixa eu passar aqui certinho para vocês. As datas. Se eu não fechei, né? Mas enfim, foi agora para acho que 16 e 17 de outubro. Deixa eu passar corretamente para vocês, né? Que é uma data que, a princípio, não vai atrapalhar o Botafogo, porém, tem sempre um porém, a menos que o Botafogo vá a uma semifinal de Copa do Brasil, e aí tem aquela questão se jogaria o primeiro jogo em casa, o segundo fora, aí sim, pode sim o Botafogo ficar impossibilitado de atuar no Newton Santos, tá? Então, assim, são muitas possibilidades vagas, né? Não dá para agora, em maio, a gente saber o que vai estar rolando daqui a 5 meses, né? Então, vamos lá. Segundo o jornalista José Norberto Flash, especializado no assunto de shows e Bruno Mars, as novas datas são agora 16, 17 e 20 de outubro, então 3 shows, tá? Para quem não conseguiu garantir ingresso, essa foi uma boa notícia, né? São as novas datas. E justamente com a mudança, o Botafogo não será afetado, já que ele atua fora de casa, lá em Bragança Paulista, contra o Red Bull Bragantino, entre os dias 19 e 21 de outubro, então não pega aí essa data. E como eu falei agora há pouco, a única questão é que o jogo de volta, tá, da Copa do Brasil, de semifinal, poderia ser no dia 17, e aí é outra situação, né?
vamos pensar isso mais na frente, né? Maracanã é sempre uma dificuldade por conta da dupla Fla-Flu, né? Que não é muito afeita a ceder o Mário Filho, né? Aí a gente já pensa em Mané Garrincha, enfim, mas vamos deixar para a gente pensar nesse problema, que vai ser um problema bom, né? Se acontecer, né? Ou então que esse jogo de volta aconteça, né, fora de casa, aí também estaria resolvida a situação. Galera, deixa eu passar para vocês aqui as datas confirmadas agora. A CBF mudou o jogo de volta do Barradão pela Copa do Brasil, tá? E aí, como ela mudou essa data, ela teve que rearrumar os outros jogos, tá? Vou passar agora certinho. Anotem, papel e caneta, como faziam os astecas e maias, papel e caneta, para anotar, que é importante. Então, começando nesse domingo, 16 horas, Botafogo vai até o Castelão enfrentar o Fortaleza, dia 12 de maio. Dia 16 de maio, 19 horas, né, novo horário, Botafogo vai ao Estádio Monumental enfrentar o Universitário, lá em Lima, no Peru, e depois retorna, e dia 19 de maio, aniversário do meu pai, tomara que ele ganhe esse presente, dia 19 de maio, 16 horas, o Botafogo vai até a Neoquímica Arena enfrentar o Corinthians, né? Enfrentar o Corinthians. Beleza? Aí, dia 22 de maio, o jogo de volta pela Copa do Brasil, contra o Vitória no Barradão, às 19 horas, tá? 25 de maio, finalmente confirmada aí a data, eu acho que é um sábado, se não me engano, às 16 horas, o clássico vovô Botafogo-Fluminense no Newton Santos. Então, é o único jogo, é uma ilha ali, é o único jogo dessa sequência que jogaremos em casa, tá? Então, espero que a gente tenha um grande público nesse dia de clássico contra o Flu. Dia 28 de maio, 19 horas, o nosso último jogo da fase de grupos da Libertadores, lá na Colômbia, lá em Medellín, contra o Júnior Barranquilla, né? No estádio Metropolitano Roberto Meléndez, tá? E fechando essa sequência, né, dura, fora de casa, dia 1º de junho, se tudo correr bem, né, se tudo estiver bem lá no Sul, o Botafogo indo a Porto Alegre enfrentar o Grêmio na Arena do Grêmio, beleza? Então é isso, galera. Comenta aí embaixo se é a hora de poupar o Júnior Santos. Parece para mim muito nítido que o Botafogo vai ter que começar, né, o Arthur Jorge a rodar o elenco. A gente tem o Yarlen, que ainda não jogou, né, com o Arthur Jorge, né? A gente tem alguns jogadores aí que têm sido poupados, né? E que talvez seja o momento aí deles serem lançados para que o Botafogo não sofra mais com lesões. Chega de lesões, né? Enquanto isso, o Eduardo, eu diria que ele tem poucas possibilidades de ir para o jogo no domingo. O mais certo, o Botafogo não divulga exatamente a extensão da lesão, né? Mas o que a gente ouve falar aí de bastidores é que talvez o Eduardo esteja sendo preparado para o jogo de quinta-feira lá no Peru, né? Tomara que não tenha sido nada grave, né? Foi uma pancada aí. A primeira notícia foi de uma pancada, a gente não sabe se teve uma extensão maior. Foi no treino aí de sábado, do último sábado, né? Então, Eduardo, que com certeza faz falta, né? E o próprio Oscar Romero, né? Que eu falei aqui ontem bastante, um nome aí que tem sido muito pedido para ser titular do Botafogo. Apesar de que eu ainda diria o seguinte, por ser fora de casa o jogo do domingo, daria mais uma chance ao Jefinho, ou então entraria com o Jefinho no segundo tempo, né? Já que não vai ter essa pressão que hoje ele está sofrendo no Newton Santos, né? Torcida pegando no pé do Jefinho aí, por ele não estar numa boa fase, tá perdendo muitos gols, enfim. Então, também acho que a vantagem, às vezes, de você estar atuando fora de casa é essa, de alguns jogadores ali que estão mais... A bola da vez, infelizmente, é o Jefinho, né? Para ele. Então, talvez seja até mais tranquilo para ele recuperar o bom futebol do início do ano, né? Depois ele teve o problema da lesão, tudo. Então a gente fica meio que na dúvida, será que o Jefinho não se recuperou totalmente da lesão, né? Quer dizer, se recuperou sim, mas não pegou ainda o ritmo de jogo, ou se ele está com dificuldade de se adaptar ao esquema de jogo do Arthur Jorge. Beleza, galera? Tamo junto, aquele abraço, não esquece de dar aquela curtida. Ótima sexta-feira para todos vocês. Valeu!